Bom dia, a graça, a paz do nosso Senhor, amém? Muito bom estar aqui hoje de manhã, compartilhar algo com vocês daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria avisar as crianças, elas podem subir, tem uma programação especial esperando por elas no andar de cima, no andar de cima da igreja. Pastor Marcos hoje, junto com Elon e Claudinei, estão numa programação da convenção, num encontro de pastores, por isso eles não estão aqui. E então hoje quem vai trazer um pouco da palavra do Senhor sou eu. Tá? O que eu vou falar hoje está baseado num livretinho. Eu até esqueci de pegar o livretinho na hora que eu saí de casa. Fiquei bravo demais comigo. Mas eu posso falar o nome do livretinho e aí vocês anotam. É livretinho porque você lê ele de uma vez só, rapidinho. Ego Transformado, o autor é Timothy Keller. Timothy Keller é pastor, fundador e titular de uma igreja em Nova York. É uma igreja que tem crescido bastante, né? Ainda mais num ambiente muito complicado, né? Que é uma cidade bem cética, e lá ele conseguiu fazer um ministério que floresceu bastante, né? Ele ainda está ativo, não está mais como pastor principal, mas ainda tem escrito livros e também está doente, está lutando com um câncer no pâncreas. Então, se vocês lembrarem suas orações, peçam para o pastor Timothy Keller. Ele é autor de uma série de livros, né, e bons livros. Então, o que eu vou falar hoje está baseado nesse livreto, que chama Ego Transformado. Né, e tem a ver também com uma situação que a gente costuma viver. Porque hoje a gente vai montar o nosso currículo. O meu currículo sumiu, tá, gente? Deu um pau lá no... O meu currículo tem que colocar ele numa base de currículos do governo, e deu um pau lá, sumiu faz uns dias. Falam que vai voltar. Eu espero, porque deu trabalho para montar. Mas a gente tem que montar o nosso currículo. Tem que montar o currículo para a gente poder disputar um bom emprego, para a gente... Né? Tem que colocar um monte de informação lá nossa. Né? A gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente. Né? Muitas vezes também tem que fazer entrevista de emprego. E aí você tem que falar de você e falar coisas boas de você. Então você costuma pensar em um monte de coisa, né, que vai chamar a atenção, coisas às vezes que até você não gosta. Mas você está se importando com aquilo que vão pensar de você. Né? Isso não é só na questão do currículo. Aí faz parte do jogo. A gente tem que pensar realmente naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai mostrar. É a forma que se escolheu para se comparar às pessoas. Né? Então mostra aquilo que você realizou. Né? Mas hoje na sociedade a gente também muitas vezes se preocupa com aquilo que o outro pensa da gente. A gente muitas vezes se preocupa com a opinião que as pessoas fazem. Por outro lado, alguns vão falar, não estou nem aí, tinha até uma música, Chiclete no passado, né? Eu não estou nem aí com o que os outros vão dizer, com o que os outros pensam, o que importa é o que eu penso de mim. Tá? Mas eu quero ler com vocês um texto que está na primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do 21, a gente vai entrar no capítulo 4, tá? Até os 7 do capítulo 4. E agora eu tenho que colocar o óculos, gente. No começo do ano, fui na oculista e vi que eu precisava de óculos, e ela falou assim, é a idade. Ela falou isso para mim, eu falei, então tá, né? Então vamos lá. 1 Coríntios 3, 21. Eu vou começar a ler, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês.
Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora de vida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem, nem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, porque se orgulha como se assim não fosse? Então vamos orar, buscar e pedir para que Deus possa mostrar para a gente os propósitos dele. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que ela é uma palavra verdadeira, que fala a nós nestes dias, que fala a nós na nossa realidade. Ela é sempre relevante e sempre essencial para a nossa vida. Por isso eu peço que o teu Espírito possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu essa carta a essa igreja de Corinto, porque era uma igreja que estava tendo alguns problemas. Tá? Se a gente ler os primeiros capítulos, Paulo vai falar de uma série de conflitos que existiam lá. Tinham partidos, tinham divisões na igreja. Alguns diziam que era de Paulo, porque Paulo fundou aquela igreja. Então, Paulo fundou, não ficou muito tempo, mas ele fundou a igreja. E ele certamente discipulou alguns de lá. Mas depois Paulo saiu, creio que ele foi para Éfeso, se não me falha a memória, e chegou Apolo. E Apolo fez um trabalho naquela igreja e aquela igreja prosperou. Provavelmente alguns, talvez até estavam em Pentecostes e viram Pedro pregar, Cefas, Pedro. E eles falaram, não, eu sou de Pedro. E havia essa divisão nessa igreja. E Paulo está tratando isso, por isso que ele falou nesse texto, ele falou, olha, Paulo não é de vocês, Pedro não é de vocês, Apolo não é de vocês, vocês são de Cristo. Então, porque essa igreja tinha esse problema, essa situação que ela vivia. A igreja de Corinto estava numa cidade que era uma cidade importante, uma cidade comercial, com portos, com passagem, então muitas pessoas passavam por lá, e tinha também lá muito paganismo. Em Corinto tinha o templo de Afrodite. Então nesse templo aí, as pessoas tinham faziam uma prostituição sagrada, um culto que tinha uma prostituição por trás desse culto aí, no templo de Afrodite. Então era uma cidade com uma série de situações, e essa igreja estava nesse contexto e passando por essas dificuldades. E nesse contexto, então, Paulo manda essa carta, e aí a gente entra nesse texto que ele fala ele vai colocar a raiz de todo esse problema que essa igreja tinha. Ele vai colocar nesse texto que a gente leu, que o grande problema era o orgulho, o grande problema era a vanglória. As pessoas se orgulhavam de ter sido discipulado por Paulo, por Apolo, e tinha uma disputa aí dentro. A gente pode
pensar agora no pensamento que a sociedade tem. Até o século passado se pensava que o grande problema das ações erradas era uma autoestima elevada das pessoas. As pessoas achavam que podia, então ela fazia aquilo que não deve. Hoje já mudou um pouco a ideia, tá? O problema é a baixa autoestima. Por quê? Porque o meio está oprimindo aquela pessoa, então ela reage a essa opressão, por isso que ela faz coisa que não deve. Né? O fato é o seguinte, essa ideia, esse pensamento atual, não é muito aquilo que o texto está falando. Né? Paulo está falando o seguinte, olha, vocês não devem se gloriar, se vangloriar em isso ou aquilo. Então o problema não é que está no meio, o problema está dentro da gente. O problema está naquilo que nós estamos vivendo. Né? Nesse texto eu quero destacar 3 pontos que Paulo destaca, sendo o problema. O primeiro ponto é a condição do ego humano. Tá? Então a gente vai discutir esse ponto aí. O segundo ponto é a visão transformada do eu. Como Paulo reagia a isso? E aí, o terceiro e último ponto, como a gente pode chegar da forma como Paulo reagia. Vou usar isso aqui daqui a pouco, tá? Caiu no chão, eu vou usar. Eu queria destacar com vocês o versículo 6 do capítulo 4. Né? Vamos ler de novo. Versículo 6, 1 Coríntios 4, 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que não aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. A palavra que está no ninguém se orgulhe, eu acho que em algumas versões está ninguém se ensoberbeça, na revista atualizada está ninguém se ensoberbeça. Ela tem a ver com fole. Vocês sabem o que é fole? Já viram a gaita de fole? Aquela gaita que se assopra, ela infla, e aí sai o som. Né? Tem a ver com inflar. Então ninguém se infla, ninguém se infle. Isso tem a ver com o nosso orgulho, né? Ele infla. Por isso que eu peguei uma bexiga, ó. Ela é igual ao nosso orgulho. Ela enche, né? Tá? Então, por isso que tem a bexiga aqui. Então, ninguém deve se orgulhar, ninguém deve se inflar. Né? Essa é aquilo que Paulo está trazendo. Essa palavra, né, no grego, talvez eu erre a pronúncia, o pastor até mandou um áudio para mim com a pronúncia, mas eu fusió, tá? Aí depois ele me corrige ou não, tá? Que Paulo usa mais 6 vezes além desse texto, tá? Ele usa ainda no capítulo 4, no versículo 18 e 19, no capítulo 5 de 1 Coríntios, no versículo 2, ainda em 1 Coríntios 8, 1 e 13, 4, e depois só em Colossenses 2, 18. É onde essa palavrinha aparece na Bíblia. É um assunto que Paulo trazia e que aqui ele estava identificando naquela igreja de Corinto esse problema do orgulho que era inflado. O grande problema, a gente vai ver alguns pontos que a gente pode pensar nessa imagem. O ego humano é vazio. O que tem aqui dentro, gente? Tem nada, tá? Posso botar ar, mas ar é ar, né? A gente não apalpa o ar, é como se fosse nada. Então não tem nada. O ego humano é vazio. Então, tudo que a gente coloca não vai preencher esse vazio. Né? A gente pode colocar um pouco de ar aqui, ó. Ó, tá cheio? Não estava cheio. E agora está cheio? Não. Sempre tem mais um pouquinho para encher.
né, nunca vai se satisfazer. Né? Então, isso lembra aquela história em João 4, onde Jesus estava com a mulher samaritana. Ele encontra com a mulher samaritana e eles começam a conversar, né? E Jesus pede água e ela se espanta porque havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus, e Jesus, um homem judeu, conversando com uma mulher samaritana, pedindo água, e ela diz que se espanta, e Jesus também na conversa vai falar que quando ela bebesse da água que ele pode dar, ela nunca mais teria sede, ela seria totalmente satisfeita. O nosso ego é assim, ele tenta se encher com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente quer, mas só que ele nunca enche, ele nunca se satisfaz. Não é Jesus quem satisfaz o nosso ego, que satisfaz a nossa vida. Né? Aquela mulher vivia e tentou de tudo, né? Tinha tido uma série de relacionamentos que levaram ela à frustração, e ela não conseguia preencher o vazio. Jesus mostrou que só Ele pode preencher o vazio. Outro ponto, que é o ego pode ser dolorido. Tá? Quando a gente faz uma caminhada, eu estou precisando fazer um pouco mais, os nossos dedos do pé não é para doer, certo? Por mais que a gente ande, só se tiver algum problema com o dedo. Então, se você andou, o dedo doeu, tem problema com o dedo, né? Ou quando a gente come alguma coisa que incha a barriga, né? A gente tem dor. Eu lembro uma vez o Samuel acordou a gente 3 da manhã falando que estava com dor de barriga. E do jeito que ele descreveu, a gente falou, puxa, está com apendicite. Vamos correr no hospital. Na verdade, não era apendicite. Ele comeu uva e comeu a casca junto, então ficou tudo preso. E aquilo estava fazendo doer. Aí deu um remedinho, tal, melhorou, mas a gente tomou um baita susto. Né? Porque ficou tudo preso e inchou, doeu. Então o ego humano dói. Tá? Então a gente enche aqui, ó. Né? Se vai enchendo mais, fica cada vez mais tensa a superfície aqui. E aí, o que acontece? Dói. Né? É assim que a gente também dói. Então, por que ele dói? Porque tem algo errado com ele. Que nem os dedos do pé doem, porque se doem de tanto andar é porque tem alguma coisa errada com o dedo. Ou com o sapato, pode estar errado com o sapato também. Né? Mas algo errado tem. Tá? Então, o ego humano ele é vazio e ele dói. Muito sofrimento que a gente tem é por conta desse ego que a gente tenta encher constantemente. E ele dói, então, por conta disso. Outro ponto, o terceiro ponto, é que o ego humano dá trabalho. Porque, a gente está aqui querendo deixar ele bem cheio. Mas, às vezes, esvaziou, tem que encher de novo. Ou, às vezes, vai chegar um outro que está mais cheio. Não pode ficar mais cheio. Eu tenho que chegar junto, né? Não posso deixar o outro mais cheio que o meu. Só espero que não estoure, porque não pode estourar ainda, né? Então o ego humano ele dá trabalho, né? C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem um capítulo que ele só trata do orgulho humano. Tá? Então, e nesse capítulo ele vai falar o seguinte: as pessoas, elas não se contentam em ser inteligentes, bonitas, ricas, elas querem ser mais inteligentes, mais ricas, mais bonitas, mais alguma coisa. Ela está sempre colocando em comparação, e isso dá trabalho, isso dói, e isso não preenche o vazio. Um quarto ponto,
né? Diz que o ego humano, ele é frágil. É frágil, é fácil estourar. Porque ele está à mercê. Ele inchado vai estourar fácil, ele vai se frustrar, ele vai se machucar, ele não vai conseguir manter aí aquilo que traz alegria, aquilo que preenche. Essa é a realidade que a gente vive, então, como seres humanos. E isso é o natural. Normalmente a gente se cai nessa situação. Hoje em dia, tem surgido alguns pregadores aí que estão distorcendo a palavra de Deus e voltando a pregação deles para inflar o ego humano. O último que surgiu falou o seguinte: você precisa ter fé em você mesmo, porque Jesus teve fé em você. A palavra de Deus não diz isso em nenhum lugar. Diz que temos que ter fé em Deus, temos que ter fé em Cristo, na obra de Cristo, no Evangelho. Nunca devemos ter fé em nós mesmos. Ele pegou aquele texto de Mateus 14, onde Jesus vem andando sobre as águas e Pedro, toda a situação, ele perde o foco em Jesus e ele afunda e pede socorro, que Jesus depois o salva. Né? Mas hoje em dia eles estão invertendo essa coisa. Tenha fé em você porque Jesus tem fé em você. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas isso enche e infla o ego das pessoas. E as pessoas vão ouvir isso daí. Você é o centro do coração de Deus. Outro que pregou uns anos atrás isso daí. Isso é o que enche o coração humano, que enche o ego humano. Né? E a gente tem muitas vezes também algumas músicas que surgem do tribunal humano. Na verdade, nem eu mesmo me julgo a mim mesmo. E aí ele continua, olha, o Senhor é quem me julga. Né? Ele não importava com a opinião que a igreja de Corinto fazia dele. Que isso não afetava ele. Ele não se importava também com a visão que ele tinha dele mesmo que ele pudesse estar tranquilamente seguro de que a visão dele, ele estava em paz consigo mesmo, mas ele não se importava com a visão dele. Ele se importava com a opinião, com o veredito que Deus dava a respeito dele. É bem aceitável hoje em dia as pessoas falarem: não me importo com a opinião dos outros, o que importa é a minha. O que a gente ouve aí. Só que, se os outros podem estar errados a nosso respeito, muitas vezes a gente também vai estar errado a nosso respeito também. Né? Muitas vezes a gente vai se achar demais ou se achar de menos. E na verdade, Paulo está colocando outro caminho. Olha, quem define a minha identidade não é o que as pessoas dizem. Se elas falam isso ou aquilo, isso não define quem eu sou. Quem define a minha identidade não é o que eu penso que eu sou. Quem define a minha identidade é o Senhor. É Ele que define a minha identidade. É a palavra de Deus que diz quem eu sou. E o que ela diz quem eu sou? Ela diz que eu sou um pecador. E eu careço da graça e do amor de Deus. Estou separado de Deus por conta desse pecado. Mas ela também diz que aqueles que receberam a Cristo Jesus são feitos filhos de Deus, ou seja, a graça de Deus pode alcançar a cada um de nós. E ela diz isso a meu respeito. E se diz isso a meu respeito, diz a respeito do meu irmão também. Então, muitas vezes, a gente
a gente cai numa tremenda armadilha, que é se basear na opinião dos outros, se basear na sua própria opinião também, que pode ser perigoso. Mas a gente tem que focar a nossa identidade naquilo que a palavra de Deus diz quem nós somos. Né? As pessoas não são, os sentimentos, as pessoas, quando alguém diz alguma coisa, as pessoas dizem que os sentimentos foram feridos. Só que sentimento se fere? Sentimento se fere? Não. Sentimento é o que a gente sente. A gente sente alegria. Alegria é ferida? Não. Alegria é alegria. A gente sente tristeza. Tristeza é ferida? Não. Ela pode até nos ferir, nos machucar. Mas não é a tristeza. Não são os sentimentos que são feridos. Mas é o próprio ego. E o ego vai se ferir sempre que ele focar nas coisas que o enchem, né? Mas se focar naquilo que Deus diz a respeito de nós, ela não vai se ferir. Então a gente viu 2 pontos até agora, né? O primeiro ponto é Paulo, ele dizia que ele escreveu que nós não devemos inflar o nosso ego, né? Não se ensoberbecer, não se orgulhar. E aí ele usa um termo que é o termo da bexiga lá, do inflar. Também a gente viu que Paulo tinha uma solução para isso, né? Olha, não vou me preocupar com o que eu penso a meu respeito, nem com o que os outros dizem por aí. Eu vou ser julgado. O veredito que me importa é o veredito do Senhor. É o julgamento de Deus, esse que me importa. É aquilo que Deus diz a meu respeito que me importa. Esse foi aquilo que Paulo ensinou, como sair dessa situação. E agora, o terceiro ponto é como que a gente chega como que a gente pode chegar nesse nível que Paulo fez. Né? A grande questão aqui, a gente pode ver no versículo 4, é que ele fala o seguinte, eu não me justifico. Né? Quando ele fala, olha, nem eu me julgo, eu não me justifico. Essa palavrinha que é interessante, que é importante. Justificação. Por quê? Porque nós normalmente somos levados a um tribunal onde a gente busca saber qual é o veredito que se tem ao nosso respeito. E a gente precisa entender que esse tribunal, ou esse veredito, já está promulgado. Né? Romanos 5:1. Se vocês abrirem lá, diz que nós somos o quê? Nós somos justificados por meio da fé, e por isso nós podemos ter paz com Deus. Então o veredito já foi feito. Né? Nós somos justificados. Né? A obra de Cristo na cruz, ela já resolveu o problema. Né? Cristo veio ao mundo, o próprio Deus se fez homem, e morreu na cruz para levar os nossos pecados, depois ressuscitou, e a gente pode chegar por meio de Deus a partir dessa obra, desse sacrifício de Cristo. Então, a graça de Deus pode nos alcançar. Né? Então, essa paz elimina toda a necessidade, a paz que temos com Deus, elimina toda a necessidade que temos de se apoiar na aprovação dos outros, de se apoiar na nossa própria aprovação. Né? A sentença já foi divulgada. Se a gente for ver também, ainda em Romanos, só que lá no capítulo 8, o Romanos 8:1, Paulo está falando no capítulo 7 o seguinte: olha, que miserável homem que sou, porque eu quero fazer o bem, mas não consigo efetuar o bem. Né? Então, buscando a sua própria aprovação, mas no 8:1 ele fala o seguinte, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais adiante vai falar que nada pode separar
nada pode nos separar do amor de Deus. Né? Seja qualquer situação, qualquer coisa que seja natural, sobrenatural, não pode separar a gente do amor de Deus. Então, eu vou falar para você como a gente chega nessa ideia de Paulo, que ele não estava se preocupando com aquilo que os outros diziam, nem com aquilo que ele se dizia, mas apenas com o que o Senhor dizia. Eu vou falar para você, não é tão simples. Eu vira e mexe, estou preocupado com o que os outros vão pensar. Hoje eu falei, vou colocar uma roupa bonita, porque eu vou estar na frente de todo mundo, vou estar sendo gravado. Então, o que os outros vão pensar se eu viesse com uma roupa rasgadinha, né? Arruma a barriga aqui, a calça no lugar, para ficar tudo alinhado. Estou um pouco preocupado com isso daí, tá? Então, algo diário, é uma luta diária da gente sempre buscar colocar diante daquilo que o Senhor, nos basear naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Então, eu queria fazer dois questionamentos. Um é para quem ainda não é seguro dessa sentença, tá? Que você é justificado por meio da fé. Eu queria dizer que você precisa crer e acreditar que isso é verdade na sua vida. Tá certo? E é só isso que você precisa fazer. Entender essa realidade do Evangelho e crer. Mas para aqueles que já são convictos da graça de Deus, a pergunta é: por que muitas vezes o nosso ego é inflado? Por que não temos paz? Uma pessoa que tem o seu ego transformado, que nem a gente viu aqui, como Paulo demonstrou, tem. Como podemos parar daquilo que os outros pensam a nosso respeito, parar de se preocupar com isso. Porque a gente fica infeliz quando a gente é rejeitado. Né? Vou falar, não tenho resposta definitiva. A verdade é que muitas vezes nós somos sugados de volta para esse tribunal. E talvez precisamos, dia a dia, lembrar que não há condenação. Não há nenhuma condenação em Cristo Jesus. Né? Então, se o outro pensa algo diante de que nos aflige, lembrar, puxa, o que Deus pensa de nós? Ele sabe muito bem quem nós somos, e ele sabe que a graça nos alcançou, que Jesus Cristo é o advogado que nós temos diante de Deus. Eu quero terminar voltando ao capítulo 3 de 1 Coríntios. Tá? Voltando ao capítulo 3, e vendo o versículo 22, que a gente leu já. Eu só queria destacar alguma coisa aqui. 1 Coríntios 3, 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Aquela igreja dizia, uma parte dela, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Cristo. Né? Paulo está falando, está invertendo a ordem. Paulo é de vocês, Pedro é de vocês, Apolo é de vocês, e vocês são de Cristo. Então, não importa muito o que os outros pensam, importa aquilo que a gente tem vivido e tem colocado a nossa vida diante do Senhor. Queria terminar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações, que a gente não venha nos pautar, que a gente não venha se pautar
naquilo que os outros pensam, naquilo que os outros dizem a nosso respeito, nem naquilo que nós pensamos a nosso respeito. Por mais, às vezes, que tenhamos paz naquilo que nós pensamos a nosso respeito, que a gente venha se pautar naquilo que o Senhor diz sobre nós. Que o Senhor nos ama, que o Senhor nos resgatou, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor trabalha nas nossas vidas para que a gente possa cada dia mais chegar próximo daquilo que o Senhor é. Agradeço ao Senhor por tudo e rogo que o Senhor possa abençoar o restante desse dia e essa semana que se inicia. Em nome de Jesus, amém.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando Bom dia, igreja. A palavra do Senhor lá em Isaías 33, 2 diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado. Sê Tu o nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Esse versículo é uma oração. Jerusalém estava para ser invadida. O povo temia, o povo tinha medo. E eles oram ao Senhor. Eles pedem proteção ao Senhor. E eu não sei se você tem na sua vida alguma tribulação, se você tem algum medo, se você está passando por alguma dificuldade. Eu gostaria de convidar você que está enfrentando também algo na sua vida, que se você assim quiser vir à frente para nós estarmos orando juntos. Convido aqueles que estão em casa também a dobrarem os seus joelhos nessa hora, a você confiar nesse Deus, porque como nós lemos, Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado. Sê Tu, ó Senhor, o nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Então não é privilégio seu passar por angústias, por tribulações. Muitos outros já passaram, mas muitos confiaram no Senhor. Eu vou estar convidando os presbíteros a estarem nos ajudando nesse momento, a colocar em oração a vida dessas pessoas, a vida daqueles que estão em casa nos assistindo, desafiando aqueles que estão em casa nos assistindo a colocarem no painel de oração o seu pedido de oração, a buscarem o Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. É o Senhor quem nos ajuda na hora da tribulação. É do Senhor que vem o socorro. Assim, Pai amado, Pai querido, na confissão dos nossos pecados, ó Pai, na confissão, ó Pai, dos nossos erros, nós queremos clamar e buscar, ó Pai, a Tua presença. Queremos clamar e buscar, ó Pai, a Tua ação nas nossas vidas. O Senhor conhece, ó Pai, os nossos medos, as nossas angústias. O Senhor conhece, ó Pai, quem nos rodeia. E no Senhor nós podemos confiar e acreditar, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai amado, Pai querido, no nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós buscamos, ó Pai, a Tua presença nas nossas vidas. Buscamos, ó Pai, e pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Senhor meu Deus, Deus de amor, Deus de paz. O Senhor conhece, ó Pai, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas tribulações. O Senhor conhece, ó Pai, os nossos corações, as nossas mentes. E nós clamamos e pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Pai, a termos a nossa mente somente em Ti, a termos as nossas esperanças, ó Pai, somente no Senhor,
porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vai adiante de nós, o Deus que tudo pode, que tudo conhece. Ó Pai, nos dê uma mente de paz, nos dê uma mente, ó Pai, de confiança plena no Senhor, porque o Senhor, ó Pai, tem prometido, porque a Tua palavra é verdadeira, e na Tua palavra nós lemos, ó Pai, que podemos confiar no Senhor, porque o Senhor está diante de nós, lutando por nós, ó Pai. Pai amado, Pai querido, também na Tua palavra, ó Pai, nós temos aprendido que do Senhor vem toda a resposta, que é o Senhor quem nos cura, é o Senhor quem sara as nossas feridas, que é o Senhor quem ouve, ó Pai, o nosso clamor, a nossa angústia, que é o Senhor quem ouve, ó Pai, as nossas dores. Agora nós pedimos, ó Pai, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, ó Pai, aqueles que estão doentes, aqueles que estão feridos, ó Pai. Nós confiamos no Teu agir, ó Pai. Confiamos, ó Pai, de que o bálsamo da cura, o bálsamo da restauração vem do Senhor, ó Pai. E que só o Senhor, ó Pai, mesmo quando os homens, ó Pai, declaram, ó Pai, que não há jeito, que não há cura, que não há salvação, nós podemos continuar acreditando, podemos continuar, ó Pai, entregando ao Senhor, porque do Senhor, ó Pai, é a última palavra. O Senhor é quem está acima dos médicos, dos doutores, cientistas, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, mesmo que a cura não venha, ó Pai, nós continuaremos, ó Pai, confiando no Senhor e acreditando que o melhor, ó Pai, o Senhor tem feito. Nós podemos continuar confiando, ó Pai, que é o Senhor, ó Pai, quem cuida de nós, que é o Senhor, ó Pai, quem está acima de todas as coisas. Ó Pai amado, Pai querido, também buscamos a Tua presença nessa manhã, ó Pai, pedindo que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Pai, a enxergarmos, ó Pai, com os olhos espirituais. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Pai, a enxergarmos como o Senhor tem enxergado, ó Pai. Que não haja divisão, que não haja orgulho, mas, ó Pai, que os nossos relacionamentos, ó Pai, possam ser fundados, ó Pai, pelo Teu amor. Que os nossos relacionamentos, ó Pai, estejam, ó Pai, debaixo do alicerce, ó Pai, do Teu nome. Porque o Senhor, ó Pai, é o Deus do amor. O Senhor é o Deus que cuida de todos. E sobre todos o Senhor está, ó Pai. Que nós possamos enxergar a dor do nosso irmão. Que nós possamos enxergar o sofrimento dos nossos irmãos, dos que estão próximos. E que nós possamos buscar, ó Pai, relacionamentos orientados, ó Pai, pelo Teu amor e dirigidos, ó Pai, pela Tua graça. Pai amado, Pai de amor, ainda queremos lembrar, ó Pai, do nosso irmão Augusto, que está em fase, terminando a fase de tratamento, ó Pai. Que as Tuas mãos continuem sobre a vida dele. Que esse tratamento que ele encerrou agora, que traga resultado. Como nós temos declarado, ó Pai, e pedido ao Senhor que seja, ó Pai, o último. Também, ó Pai, queremos lembrar da Dona Antônia, que muito tem sofrido dores, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja também agora ali ao lado daquele leito, dando paz. Que o Senhor esteja ao lado daquele leito, ó Pai, dando a confiança no Senhor. E que ela, ó Pai, tenha as suas dores acalmadas pelo Senhor, ó Pai amado. Também lembramos aqueles que buscam por um emprego, aqueles que estão, ó Pai, desempregados. Abra portas, ó Pai.
permitas, ó Pai, que eles encontrem uma recolocação no mercado. Também, ó Senhor meu Deus, queremos nesse instante agradecer ao Senhor, ó Pai, por esse clima, por esse tempo. Sabemos que ou calor ou frio nós reclamamos, mas Senhor meu Deus, agradecemos porque tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E agora o que nós pedimos, ó Pai, é que as Tuas mãos estejam também trazendo calor sobre a vida daqueles menos favorecidos, aqueles que estão morando nas ruas, aqueles que não têm um alimento, não têm uma coberta, ó Pai. Que nós estejamos atentos a isso também, Senhor meu Deus. E por fim, Pai amado, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor teve com o Renan, o filho do Zeca, ó Pai. Mesmo ele sofrendo um acidente, ó Pai, coisa que nós humanamente não queríamos, que humanamente nós não aceitamos, mas sabemos que é o Senhor, ó Pai, quem estava ali. E se o Senhor assim permitiu que acontecesse aquele acidente, nós temos a certeza que também o Senhor estava ali, junto aos médicos que procederam com todos os procedimentos, ó Pai, na vida do Renan, dando a ele, ó Pai, a cura, dando a ele a salvação, Senhor meu Deus. E agora o nosso clamor é que o Senhor continue ao lado do Renan, e que ele se recupere, ó Pai, e que ele venha ouvir do Senhor também, que ele entenda que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e de todas as coisas. Pai amado, Pai querido, no nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado, e na certeza, ó Pai, de que seja qual for os pedidos que foram colocados no Teu altar nessa manhã, de que sobre todos eles o Senhor está agindo, de que sobre todas essas vidas, ó Pai, o Senhor irá dar paz, que sobre todas essas vidas o Senhor trará, ó Pai, alegria, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está diante de nós e o Deus que luta por nós. No nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, agradecemos a Ti, ó Pai. Amém. 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 A gente vai encerrar o culto agora. Eu queria dar alguns avisos. Nossa Santa Ceia vai ser no próximo domingo, dia 8 de agosto, também dia dos pais. A gente vai ter a Santa Ceia no dia dos pais, nesse próximo mês. Tá? Então, próximo domingo, nos nossos cultos, nós teremos Santa Ceia. Não se esqueçam, toda terça-feira a gente tem o discipulado online, onde o pastor Marcos tem trazido uma palavra. Toda quarta-feira às 20 horas, ao vivo e online, a gente tem nosso culto de oração. Tá? Então você pode acompanhar da sua casa e pode interagir colocando seus pedidos nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube, tá? Onde a gente faz as nossas transmissões. Todos os dias, logo cedo, a gente tem um podcast que é uma devocional de aproximadamente uns 5 minutos. Vários irmãos têm se envolvido e é muito bom a gente acordar e logo ter uma palavra de ânimo, uma palavra do Senhor que nos instrui, que nos ajuda a cada dia. Então, bom dia a todos e uma palavra de bênção para a gente terminar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, com a Tua igreja, onde quer que esteja. Em nome de Jesus, amém. Então, um bom dia a todos. Estou aqui todo... Opa, desliga isso aí que eu estou falando.